Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Pensador Cristão. Eu sou o palestrante e escritor José Aparecido e no vídeo de hoje você vai descobrir dicas no preparo de um sermão. Desde já, bem-vindos ao canal Pensador Cristão. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas para que, junto conosco, nós possamos edificar vidas através da palavra de Deus. No vídeo de hoje, dicas sobre o preparo de um sermão. Fique conosco até o final desse vídeo, vai valer a pena. A palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 12, diz assim: as palavras dos sábios são como agrilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações e foram dadas pelo sumo pastor. A mensagem da palavra de Deus, ela emana da palavra de Deus com inspiração divina, é buscada em oração, leitura e estudo da palavra de Deus. Então a primeira proposta é que a mensagem que você pregue às pessoas, ela pregue para você, ela fale com você mesmo, ela falou com você e você vai repartir com as pessoas. Não é uma receita que se dá aos outros e não quer para si, não é algo que é bom para os outros e não é bom para você, não é algo que corrige os outros e não corrige você. A palavra de Deus, ela alimenta quem alimenta as pessoas e quem se alimentou daquela palavra para fazer da mesma alimento para os outros. Então vamos lá. Primeira dica: ao adentrar em um templo evangélico, todas as pessoas que ali adentram, elas vão em busca de ouvir uma mensagem de Deus. E a mensagem da palavra de Deus, ela precisa ser o seguinte: primeiro, extensiva a todos. Na sua mensagem, você não pode focar em um só grupo, em uma só pessoa. Tem pessoas que no auditório focam somente nas irmãs, outros focam somente nas crianças, outros focam nos adolescentes, nos jovens, nos obreiros e alguns até no pastor da igreja. Foca toda a mensagem apenas no pastor. Ora, bajulando ou ora falando da sua liderança de forma direta ou indireta. Isso deve ser corrigido. Uma mensagem inspirada por Deus. Qualquer pessoa, por mais leiga que ela seja, ela conhece uma mensagem inspirada, uma mensagem inventada e uma mensagem poética, vamos dizer, um sermão escrito e lido, e algumas vezes até copiado na íntegra na internet e utilizado na pregação. Isto vai ser notado pelo mais leigo participante desta reunião. Uma mensagem com conteúdo bíblico. É claro que no decorrer de uma mensagem surge uma informação, surge um recurso histórico, surge um recurso teológico e assim por diante. Uma ilustração, uma frase, um exemplo, um testemunho, mas este não é o eixo central da mensagem. O eixo central da mensagem, o principal que você está trazendo na mensagem é a palavra de Deus. Você está ali pregando a palavra de Deus. Então pregue a palavra. É o conselho de Paulo para Timóteo, extensivo para todos nós. Uma mensagem com começo, meio e fim. Tem mensagem que só tem começo e tem mensagem que não tem fim. Eles falam do sermão espada, né? Comprido e chato. Nunca acaba. Cuidado para não trazer um sermão espada. É também uma mensagem simples e poderosa. Tem pessoas que brincam com esta palavra simples. Por exemplo, se você traz uma mensagem nos evangelhos, tem pessoas que falam: nossa, que mensagem simples. Ei, acorda, os evangelhos falam de Jesus. E se falar de Jesus é algo simples, eu vou ser um pregador simples a vida toda, porque eu sempre falarei de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o salvador da nossa alma, o libertador de todas as vidas, do pecado, da maldade, das trevas, enfim. Então, os evangelhos têm mensagens profundas, sim. Aliás, se a Bíblia fosse resumida em um versículo, sabe qual seria o versículo que ela seria resumida? João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A profundidade de uma mensagem, ela não está na obscuridade de um texto, nem tampouco nas palavras rebuscadas em um dicionário, mas ela está na unção de Deus, em uma mensagem contundente, uma mensagem com unção divina, uma mensagem poderosa, onde você vê que ali o homem não está falando, Deus está falando através do homem. Vamos em frente. O tema da mensagem. É bom que o seu tema seja um tema inspirado e, de preferência, que ele venha nascer do próprio texto. Você lê o texto, vai pensando no texto. Então, por exemplo, você pega ali Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Então aí nós temos Deus é poderoso para fazer coisas que Deus tem poder para fazer na tua vida, o que Deus quer fazer na tua vida. Então são temas que nascem a partir do próprio texto. A Bíblia nos fala daquela mulher que perdeu a dracma, acendeu a candeia, varreu a casa, buscou com diligência até encontrar. Nós temos nesse versículo duas pregações assim, olhando artificialmente. A primeira, 3 maneiras de agir para encontrar aquilo que você perdeu. E a segunda é buscando com diligência as bênçãos de Deus para a sua vida. São temas bíblicos que você não ficou inventando moda, você não ficou inventando um tema, você não ficou querendo mirabolizar um tema. O tema estava na própria Bíblia Sagrada, certo? Vamos lá. O título direciona ao próprio assunto que você vai pregar. Então, se o tema é buscando com diligência a dracma perdida, o título pode ser meios e maneiras de buscar aquilo que você perdeu. Então, muito simples você preparar um tema bíblico e preparar aí um título à luz do tema que você escolheu. Vou dar mais um exemplo. Deus fala com seu povo. Hebreus 1:1 fala que Deus antigamente, havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos através do seu Filho. Ali você tem o tema Deus fala com seu povo. Muito simples o tema, porém profundo. Meios e maneiras de Deus falar com seu povo. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através de revelações, Deus fala através de profecia, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de um testemunho, Deus fala através de um milagre. Deus não tem limites para se comunicar com o ser humano, basta ele dar lugar e ouvir a sua voz. Perguntas chaves que você utiliza num texto. Muito bem, existe uma série de 7 perguntas que você faz para o texto. Essas perguntas não são perguntas bobas, não são perguntas que se faz assim, por que aleatoriamente? São perguntas que se encaixam no texto. Então vamos lá, o que, quando, como, onde, por quê, quem e quando. Então estas perguntas, quando você lê um texto, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a pergunta aqui é quem? Quem Deus amou? O mundo. O mundo, que mundo é esse? Outra pergunta, que mundo é esse? O mundo dos homens, o mundo das pessoas. O que ele fez? Deu o seu Filho. O seu Filho era o quê? Unigênito, único. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Aconteça o quê? Não pereça, não vá para o inferno, não vá para a eternidade, mas tenha o quê? A vida eterna. Então você deve buscar orientação, ler, reler, prestar atenção e aplicar estas perguntas, pois as respostas dará para você recurso e argumento para você dar sequência no preparo do seu texto. Muito bem, feito isso, vem a introdução. Muito cuidado com a introdução. Eu já vi introdução de 45 minutos, eu já vi pregações, no final de uma pregação de 1 hora e 1h30, o nobre pregador dizer: hoje eu só dei uma saudação, amanhã, quem sabe vocês me deixam pregar. Ora, se esta saudação foi de 1h30, que tamanho será essa mensagem? 3 horas? 4? 5 horas pregando? Não, 1h30 não é uma saudação,
é uma mensagem pregada. O leigo escuta uma mensagem de 1h30 com o nome de uma saudação, ele vai dar também uma saudação de 1h30 e lá se foi o nosso culto. Muito bem, já aproveito para falar para você sobre palavra, saudação, mensagem e mensagem final. Vamos ouvir uma saudação com o irmão nessa noite. Muito bem, eu ia pôr um nome aqui, mas não vou pôr nome em ninguém não. Vamos ouvir uma saudação com o nosso irmão. O irmão vai dar a saudação e diz assim: eu gostaria de ler aqui o Salmo 46. Acabando de ler o Salmo 46, que ele já leu um texto inteiro, ele diz assim: pois é, o tema da minha saudação é Deus é o nosso refúgio, e dá uma saudação de meia hora, de 50 minutos. Isto não é uma saudação. Vamos ouvir uma palavra com o nosso irmão? Vai lá o mesmo irmão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Começa ele dizendo: se eu fosse pregar hoje, eu diria isto, isto e isso. Não diga se eu fosse pregar, porque você não vai pregar. Não tome a oportunidade do outro. A sua palavra, você tem aí de 4 a 7 minutos para dá-la. A sua saudação, você tem de 3 a 4 minutos para dá-la. Se for muito amigo, 5 minutos. Porque tem lugar que não existe palavra, saudação e mensagem, é só saudação. E essa saudação há uma clemência para que ela possa durar até 5 minutos. Mas no geral, 3 minutos para uma saudação, 5 a 7 minutos para uma palavra e 25 a 45 minutos em tempos normais para uma mensagem. Tem lugares que temos 1 hora para pregar, 1h30 e assim por diante. Mas o normal não se tem hoje mais de 45 minutos no Brasil e em várias partes do mundo para pregar, certo? Muito bem. Evite brincadeiras de mau gosto, como quem vai ficar alegre quando Jesus voltar. Aí as pessoas falam: eu vou ficar alegre. Aí o pregador fala: eu vou subir alegre. Vocês podem ficar. Essa brincadeira é uma das piores que se possa fazer com o seu auditório. Já foi dito e repito, com 5 minutos, ganhe sua plateia, ganhe seu auditório e tenha-os para te ouvir durante 1 hora. Perca seus ouvintes nos primeiros 5 minutos e passe o restante da noite tentando encontrá-los pelo santuário, pelo auditório. Então evite isso. Texto. O texto de uma pregação, ele pode ser baseado em um versículo, em parte de um versículo, ele pode ser baseado em uma passagem bíblica ou em um texto contido dentro de uma passagem bíblica e pode também ser baseado em alguns versículos. Agora, eu queria que você tomasse um pequeno cuidado, eu estou dando uma sugestão para você. Primeiro, não me pegue 5 a 8 versículos desconexos, que são 8 mensagens diferentes, para tentar interligar esses versículos, porque você vai trazer uma grande confusão na sua mensagem. Segundo, não me apanhe 3, 4, 5 a mais textos que não tem nada a ver um com o outro, tentando justificar a sua pregação, porque na verdade você não tem nada para dizer. Se você não tem nada o que dizer, não inventa moda. Fale menos, enfim, tome outra providência, menos confundir o seu auditório com um monte de versículo que não bate um com o outro, difíceis de achar e os seus ouvintes vão se perder na sua mensagem. Foque em um texto, foque em um versículo, foque em um assunto, foque em um tema. Por exemplo, a Bíblia diz em Romanos 12, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então apanhe ali a palavra dedicação. Fala sobre isso. Fala sobre isso. Fala sobre aprender. Fala sobre a arte de ensinar. E aí você tem um tema, um assunto, um título e um roteiro que você vai buscar à luz da Bíblia Sagrada e vai trazer. Não confunda o seu auditório com um monte de versículos bíblicos e de textos desconexos que as pessoas falam: será o que ele vai pregar? Então esta é a primeira parte onde nós paramos aqui no texto. Então fica até aqui,
esta dica para você preparar o seu sermão, e no próximo vídeo eu vou falar sobre os 3 tipos de sermão e assim por diante. Desde já, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possamos preparar centenas e centenas de mensagens para edificar vidas à luz da Palavra de Deus. Este é o canal Pensador Cristão e eu sou o palestrante e escritor José Aparecido. Inscreva-se no canal, deixe seu like, estamos juntos.